Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje eu tô com dois alto-falantes tops aqui pra gente fazer uma explicação e desmitificar, quebrar um mito. Fala pra mim, Léo, você já ouviu falar que sub é para perto e o woofer é para longe? Já ouvi muito isso. Muito, né? Muito. Então, vamos desmitificar essa falácia dentro do som automotivo. E antes de eu continuar, eu peço para você ficar com a gente até o final do vídeo, que vai ter muita coisa interessante nesse vídeo aqui. Já deixa seu like, confere se a sua inscrição continua ativa no canal. Se ainda não é inscrito, se caiu de paraquedas, cara, já se inscreve no canal para você ficar sempre por dentro das melhores dicas de áudio, tanto automotivo, som automotivo residencial e muito mais, beleza? Agora vamos aqui começar. Da onde que veio, né? Por que se difundiu muito essa questão de sub para perto, grave para perto, e o woofer grave para longe? Primeiramente, a gente tem que compreender que são dois alto-falantes que operam em ranges de frequência diferentes. Por mais que, é falante de grave, sim, mas esse aqui opera na faixa de subgrave e esse aqui opera na faixa de grave e até um pouco de médio grave. Então, em virtude disso, esses alto-falantes que tem, né, a borda aqui mais estreita e a borda não é borrachuda, né? É uma borda que geralmente pode ser até mesmo borda de papelão ou essa borda de tecido. Então, alto-falantes com essa característica são conhecidos aí como woofer, mas tem até alguns subões que tem essa borda de tecido também. Mas de modo geral são alto-falantes que, quando tem borda de tecido, performam em frequências do range do grave, porém um pouco mais altas. E os alto-falantes borrachudões, né, de 12 polegadas ou até 15 polegadas, por exemplo, que são mais difundidos aqui no nosso mercado nacional, eles têm aqui essa característica de operar o range do subgrave, propriamente dito. Então são alto-falantes que conseguem descer com facilidade abaixo dos 40 Hz, reproduzir aquelas músicas com aquele grave bem profundo e, por consequência, esse grave profundo, esse grave com frequência bem baixa, tem o comprimento da onda muito grande. Então, esse comprimento da onda muito grande faz com que seja difícil, de fato, lançar o som longe, entendeu? Então, por exemplo, um sub de 12, ele vai mandar o som bem menos longe do que um woofer de 12, por assim dizer, em condições parecidas. Agora, tem como mandar o grave de longe com sub, Léo? Cara, aí você me pegou, hein? O que você acha? De 1 para 1? De 1 para 1, não. Aí, matou a charada. É exatamente essa questão. De 1 para 1, é difícil um sub mandar o grave longe. Mas, por exemplo, um sub de 15 e um woofer de 12. Já começa a ficar interessante. Igual, vou mostrar um card, vou deixar um card de um som que a gente montou com o sub de 15 e o woofer de 12. E aí a gente teve um som muito gostoso, muito bem complementado nas regiões de resposta de grave e subgrave. Então não é essa questão. Bruno, então quer dizer que é mentira que subwoofer é para perto e o woofer é para longe? Olha, é verdade que o subwoofer promove um efeito, né, trabalha numa frequência que de fato é melhor para perto e o woofer trabalha numa frequência que de fato vai se propagar numa distância maior. Mas isso não quer dizer que, se você quer ouvir um som de longe, tem que necessariamente colocar apenas woofers no seu sistema. Isso significa que se você quiser um range de resposta completo, tendo ali o melhor dos dois, tanto o woofer quanto o subwoofer, você vai ter que sempre dimensionar mais a via do sub e separar essas vias. Você não pode colocar esses dois transdutores numa mesma caixa e numa mesma saída de amplificador. Não, você tem que usar uma caixa específica para o sub e uma caixa específica para o woofer. Aí o som tanto do sub quanto do woofer, se você respeitar esses parâmetros, vai longe, vai na distância que você quiser. Resumidamente falando, eu quero montar uma caixinha, eu coloco woofer ou sub, uma caixinha para dentro de casa. Depende do seu gosto musical. Depende muito mais, na verdade, do seu gosto musical do que a distância que você quer que seu grave percorra. O ideal, se você tiver condições, seria que você montasse uma caixa que tem um sub bem mais potente
do que o woofer, para ficar naquela proporção legal. Lembrando que esse aqui tem mais dificuldade em transformar a energia em som, ele é menos eficiente. Então você tem que ter um sub mais bem dimensionado do que o woofer. E se você tiver os dois, você vai conseguir mandar o som longe do mesmo jeito. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu quero escolher entre um e outro. Aí você pode escolher pela sonoridade que mais te agrada. Um sub numa caixa bem litrada, numa caixa bem projetada, ele consegue sim também mandar o grave longe. É porque, sabe por que, da onde que saiu esse mito também, Léo? Não, essa eu ainda não sei. Muita gente, antigamente, fazia caixa no chute. Muita gente. E aí, o que acontecia? Pegava, colocava aquele sub na caixa selada e, de fato, o sub só funcionava com o porta-mala fechado. Na hora que abria o porta-mala, não tinha grave, não tinha nada, porque o sub estava numa caixa tão mal projetada que ele, entre aspas, só funcionava na hora que fechava o porta-mala e o próprio carro se comportava como uma caixa. O próprio carro dava o reforço acústico para o sub. Aí beleza, nesse caso em específico, ele vai ficar bom só para perto ou só para ambiente confinado e pequeno. Agora, um sub numa caixa projetada, uma caixa bem litrada, ele ainda que trabalhe com uma frequência relativamente baixa, é capaz de promover aquele som de forma mais direcional, de forma mais distante do que se ele tivesse numa caixa mal projetada. Já o woofer ele é mais tolerante a esse tipo de desaforo. Claro que todos os alto-falantes vão tocar melhor se estiverem numa caixa bem projetada. Mas a diferença é maior nesse cara aqui, ó. O subwoofer, ele requer mais volume interno. O woofer, como ele trabalha com a frequência mais alta, que é naturalmente mais direcional, ele não vai ter tanto problema ao estar numa caixa mais ou menos, aquela caixinha assim, sabe? Sabe como é que é, Léo? Sei bem. Então ele vai até tolerar, né? Pode rasgar uma bordinha, pode pular uma bobina, pode pular um tampa-cone, mas vai funcionar. Agora esse carinha aqui é mais chatinho. Então não tem essa aqui. Um é para perto, né? No caso o sub é para perto, o woofer é para longe. Não. O sub é para frequência de subgrave e o woofer é para frequência de grave mais voltado para o ataque, grave que se propaga de fato mais fácil e tolera caixas não tão boas. Agora, o subwoofer, ele te dá um presente muito bom, que é aquele subgrave gostoso, aquele subgrave lindo, mas ele te cobra uma caixa bem feita, uma caixa bem projetada, um sistema bem elaborado e te cobra também um bom dimensionamento para que ele seja capaz, sim, de mandar o grave até para distâncias maiores. Pensem comigo, se sub não mandasse o grave longe, digamos assim, não existiriam, por exemplo, os PAs em shows que mandam aquele grave lá longe, longe mesmo. Então, isso não faz sentido, pensar que sub é som para perto. Não, o sub, ele promove sim a resposta de uma frequência que tem mais dificuldade em ser lançada numa distância maior, porque ela tem um comprimento de onda maior, mas se você dimensionar bem a via do sub, ele é capaz sim de mandar aquele som longe, mandar aquele som forte, gostoso, para que você desfrute das melhores músicas da sua vida, beleza? Dúvida, Léo? Nenhuma. Alguma coisa para complementar? Cara, agora sim de cabeça não, hein? Então tá joia. E você que está nos assistindo, o que você achou dessa explicação? Já desmitificou? Lembrando mais uma vez, todos os dois alto-falantes vão cumprir funcionalidades diferentes. Eles são projetados para frequências diferentes. Portanto, se você vai colocar sub e woofer no mesmo projeto, coloque uma caixa específica para o sub, uma câmara específica, outra específica para o woofer, um corte de frequência para o sub, outro corte de frequência para o woofer, que aí com certeza você vai conseguir extrair o melhor, né? Obter o melhor dos dois mundos. Ter aquele grave forte que bate no peito, e ainda assim ter aquele grave aveludado que faz cócegas nos tímpanos, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Fiquem com Deus, aquele abraço e até a próxima.